falei bastante ácido em relação a Nietzsche, né, em relação a Deus. Já Kierkegaard, ele não faz um confronto direto, né? Ele vai pela lógica, ele transita por outros aspectos. A lógica, a beleza, a alegria, ele transita em outros aspectos e não faz um confronto em relação a Deus. Moreno mostrava-se profundamente religioso, isso nós já vimos, né? Quando ele coloca como exemplo em vários pontos, em vários livros dele, em várias práticas dele. Ele diz que Jesus Cristo sabia trabalhar com grupo, né? Ele trabalhava muito bem. Jesus Cristo tem o dom da palavra. Ele não é, justamente ele não passa pela questão fanática. Você sabe que para os judeus Jesus Cristo não é o filho de Deus, né, gente? Eu sei que eu não estou tirando aqui a ilusão de ninguém nesse sentido, para os judeus, tá, gente? Então, aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o filho de Deus, acreditam no cristianismo, continuem acreditando tranquilamente, enfim. Só estou dizendo que para os judeus, Jesus Cristo não é filho de Deus. Ele é um Messias, como outros Messias que tiveram lá, né? Mas assim, ele não é como é para nós, ele não é para os judeus como é para nós cristãos, viu? Então ele coloca Jesus Cristo, né, no mesmo nível que Buda, que Maomé, que Gandhi, que esse pessoal extremamente religiosos, são religiosos de uma profundidade espiritual imensa e de um entendimento sobre o outro, sobre a humanidade, sobre trabalhar com grupos incrível, né? Jesus trabalhava com multidões, o grupo que seguia Jesus era multidões, e Jesus conseguia deixar aquele povo um dia inteiro ali escutando as palavras dele. Imagina a capacidade que Jesus Cristo tem, né? Eu estou falando na compreensão de Moreno, de domínio, assim, de despojamento dele, domínio de uma multidão. O que as palavras que ele estava dizendo tocavam profundamente no coração daquelas pessoas, né? As pessoas precisavam daquelas palavras, né? Se alimentavam delas. O Moreno vai colocar isso, assim como Gandhi fazia isso na Índia, Maomé em Meca, e enfim, né? Esse pessoal Buda lá na Índia também. Ok? Então é só para a gente entender que ele colocava, mas ele tinha eles têm essa crença em Jeová, né? No caso né? Como eles chamam? Ok? Que é esse meu Deus, que é o Pai, quer dizer, para a gente é o Pai de Jesus Cristo, para eles é o Pai de todo mundo, da nação judaica, por exemplo, é o Pai de Abraão, Deus seria o amigo e o Pai de Abraão, de Isaac, Jacó, tá? Ele critica os existencialistas profetas, esse aqui, exatamente. Ele critica os existencialistas profetas, que do ponto de vista de Moreno, não conseguiram consolidar sua própria existência. Em outros textos vai dizer que eles perderam a existência. Eles se perderam na existência deles. Né? Existencialistas profetas morreram prisioneiros dos seus ideais, tá vendo? A exemplo de Nietzsche e Kierkegaard. Professora, Principalmente. toda vez que a senhora fala em Kierkegaard, toda vez que a senhora fala em Kierkegaard, dói meu coração, porque é... é porque, assim, eu não entendo essa crítica de Moreno desde o começo. E como eu falo muito Já durante a aula, eu prefiro evitar. Eu não entendo muito bem porque é o seguinte, se não me engano, Kierkegaard, ele elaborou, por exemplo, obras intituladas como O Conceito de Angústia, O Desespero isso, Humano, isso. né, Migalhas Filosóficas, tudo isso. E Kierkegaard, ele propõe, na verdade, um salto na fé, né, que é meio que a máxima, é a sentença da sua filosofia, que é justamente essa passagem, essa transição do estágio ético para o religioso, né, para você viver em comunhão com os preceitos divinos. E aí é isso que eu não tô entendendo, não compreendi essa objeção de Moreno a Kierkegaard, um filósofo tão cristão que É, apontou o é. caminho de uma deidade. É isso que eu não entendi. Por favor, esclareça, Pro. Olha, principalmente, a questão principal ele vai dizer, enquanto eles ficaram escrevendo livros, esqueceram de praticar, de viver sua existência. Ficaram prisioneiros dos seus ideais, mas esqueceram de ver, de ir para as ações. Entendeu? De viver, de Entendi. ser. Ficou só nos livros, Sim. ficou só na palavra.
E por isso que ele vai fazer tantas críticas à palavra. Ficou só na palavra. A palavra escrita aqui. A palavra escrita, os pensamentos, né? As ideias, a palavra escrita, mas e a prática? Né? E o contribuir com a sociedade, fazer coisas em prol do outro, dos grupos. Entendi. É como se fosse um desalinhamento, né? Uma desconformidade entre as ideias e a conduta. Eu só quero te dizer que esses dois aqui são grandes, assim, eles são grandes pessoas extremamente admiradas por Moreno, viu? Só para você saber. Moreno é grande admirador dos dois. E por isso que ele faz a crítica com tanta firmeza, porque ele diz, poxa, cadê as práticas, né? Eu também escrevo. Não, ele não vai se comparar, não. Sou eu agora que estou dizendo. Ele não se compara, viu, gente? Sou eu que estou dizendo agora. Eu também escrevi livros, mas eu fiz o quanto de práticas, o quanto que ele vem fazendo, né? Que o Moreno fez lá na Europa e continua fazendo nos Estados Unidos. Ele faz o tempo todo, ele constrói casas de encontro, ele constrói aquele teatro dele lá nos Estados Unidos, naquela cidade lá de Berson, né? Berson. Ele constrói um teatro lá também para fazer as Bacon, né? Pois é, uma cidadezinha lá do interior, até hoje ainda é pequena, a cidade lá. Logicamente naquela época era bem menor. Mas ela era perto, ela é próxima à cidade grande, ela parece que ela é próxima de Nova York, se eu não me engano. Ela é próxima da cidade grande, assim. Naquela época, guardando as proporções, também Nova York também já era grande. Mas ela continuou pequena até os dias atuais. E ele fez um grande trabalho nessa cidade, com a população da cidade, com os grupos e com a população da cidade. Quer dizer, era isso que ele queria também, que esses heróis, que ele não vai se considerar heróis, mas profetas, né? Ele não vai considerar eles heróis, vai considerar profetas. Ele vai dizer que heróis são esses que fazem, ele vai dizer. Então, heróis são esses que estão aí na ponta, na frente, fazendo, agindo. Ele vai dizer que esses são os heróis. Ainda que não tenha escrito nada, que ninguém nem conheça, que sejam anônimos, mas se eles estão, os que fazem são esses os heróis, na compreensão de Moreno. Ok? Então tá. É só nesse sentido, viu? Mas não tenho dúvida não que ele também era grande admirador desses dois. Certo, obrigado pelo esclarecimento. Porque, né, às vezes você fica... Eu também gosto muito de Kierkegaard, então por isso que eu também penso assim, poxa, eu fico dizendo, assim, quando ele vai falar de Freud, né, da psicanálise, eu também não gosto muito de dizer. Rapaz, a senhora falou de psicanálise, né? Eu encontrei uma expressão aqui no livro que é psicodrama psicanalista. A senhora acredita nisso? Não é de se espantar, né? Mas assim, eu não sei ao que se refere. Mas eu encontrei, velho. Eu vou ler depois. Eu também não conheço diretamente, mas não é de se espantar, né? Mas no final lá, Moreno faz as pazes lá no final. Faz as pazes com a psicanálise, né? Sai. Então, no quarto momento. Exato. Exatamente, ele faz, gente. Ele faz. E para assim, né, falar a verdade, ele fica muito... Você tem outros livros, tem outros textos dele próprio. Ele fica encantado com Freud. Ele vai dizer isso. Quando ele dá aquela aula... Freud apresenta um curso para ele. Dá um curso para ele. Para eles, né, na faculdade. Freud é convidado e dá esse curso. Ele fica encantado. Agora, né, Freud era muito... Talvez tivesse os traços autoritários, né? Freud dizia as coisas assim, como se fossem verdades absolutas, né? Então, quando ele dizia, não tinha mais o que se contestar. E Moreno era justamente um contestador. Então, talvez naquele momento, Freud, aquele senhor de 40 e tantos anos, Moreno jovem estudante de medicina, ainda bem. A diferença deles são de 30 e poucos anos entre Freud e o Moreno. Então, você fica pensando, aquele jovem o quê? Né? Então, por que essa empáfia toda? Agora, para você ver, Freud tinha aquele modelito todo dele, se vestia dentro dos moldes, mas Freud era um revolucionário também dos padrões da época, viu, gente? Não se engane. Ele não se vestiu, nem se opôs, não. Mas Freud nunca foi rico, nunca conseguiu ser rico, milionário. Ele vivia dentro, né? Ele trabalhava muito mesmo. Freud era um grande trabalhador. Ele escrevia muito e trabalhava como médico. Depois, como psicanalista, ele ganhava dinheiro com o trabalho dele. No consultório dele, eu estou no hospital. Mas nunca se tornou rico
nunca, né, sempre viveu bem, confortável. No verão, quando esquentava, ele ia para as montanhas. Quando esfriava, ele ia passar o verão em lugares mais amenos. E assim ele fazia, né? Freud sabia viver. Freud soube viver, viu? Essa existência, né? Então, o que é que Moreno defende? Veja que estamos ainda no período religioso. Eu faço questão de fazer a coisa assim, tranquila pra gente, devagarinho, mas assim, a gente pode correr mais um pouco. Mas eu gosto assim de a gente pensar sobre. Ele defende a existência de um Deus cósmico, né, como eu já havia falado para vocês, né, esse Deus que existe no todo, não é? E esse Deus, ele existe em cada um de nós enquanto centelhas divinas, ok? Acho que alguma dúvida? Acho que não, né? Veja, quando ele fala isso, gente, ele não fala no sentido místico, não, viu? Não. Por incrível que pareça, ele fala no sentido natural. Ele vai dizer como se naturalmente nós fôssemos, sim, seres em que há em nós, seres humanos, assim como nos outros animais também, sendo que em nós, seres humanos, a compreensão é que nós temos consciência disso. Nós vivemos nessa consciência, nós temos consciência dessa divindade. E os outros animais não se rebelam contra essa divindade, nós nos rebelamos, né? Os outros animais vivem essa divindade naturalmente, vivem essa experiência com o todo, com o divino, cósmico. Enquanto nós, seres humanos, muitas vezes nos rebelamos contra esse divino. Emília, Oi. Então quer dizer que desde a primeira fase ele já defendia a tríade, liberdade, espontaneidade e criatividade? Já. Porque assim, ele vai... E sensibilidade também. Sensibilidade. Na verdade, o que ele vai dizer que é inato... Sim, já defendia. Deixa eu só colocar isso aqui. Quando ele cria, no primeiro momento que ele vai defender é a espontaneidade. Essa é a primeira que ele vai defender. Depois ele vai dizer que não existe espontaneidade sem a criatividade. Que um não existe sem o outro. Criatividade e espontaneidade. Depois ele vai dizer, quando ele cria a tríade, é quando ele vai dizer, quando nós nascemos, nós trazemos três fatores que vão nos ajudar a viver e a organizar a nossa vida, que é a espontaneidade, a criatividade e a sensibilidade. E ele vai dizer que esses fatores vão nos conduzir à liberdade. Entendeu? Essa liberdade... Ele mesmo fala que eles são corrompidos pelo meio, pela... Fala, exatamente. Ele vai falar isso também. Ele vai dizer que o meio familiar, e ele também vai ver a experiência dele, né? Ele próprio sabe que o que aconteceu com ele, e você sabe, como ele mesmo disse, a minha própria vida, minha obra, minha vida, o que eu sou, o que eu sei. Que ele se perde na adolescência com todo o sofrimento que ele vê a família dele passar, as rupturas, a responsabilidade dele muito novo ainda. Ele vai ter que trabalhar no jornal, né, inicialmente. Quando o pai se separa da mãe, a mãe volta para Viena para morar com o filho, tem mais 6, ele deixa de estudar, ele abandona os estudos, não é? E ele tenta se virar, ele sabe da angústia toda que passou, mas depois ele encontra o caminho dele de volta, ele se reencontra, né? E vocês lembram quais são os fatores que levam você para o eixo de novo? Vocês lembram disso? Que a gente se perde com família e com as instituições, né? Os meios sociais. E o que faz a gente se reencontrar? O que faz a gente voltar para o eixo? Tem um fortalecimento das relações afetivas, né? Se não me engano, e... Ai, esqueci. Esse fortalecimento das relações afetivas, ele vem nos amigos, viu, gente? Ele vem nos amigos, ele vem também em relacionamentos amorosos, mas assim, na família, a volta, o apoio da família, mas ele dá muito valor às amizades. Muito. Ele realmente acredita que as amizades fortes, sinceras, ele conduz a gente, assim, ajuda muito no desenvolvimento das nossas vidas. Ele coloca muito. Não sei se é o momento dele, daquela época, que eles viveram. O próprio Freud também considera muito as amizades, né? Muito mesmo, apesar dos desencantos dele, dos encontros dele com os amigos dele mais queridos.
Mas ele também tem a grande consideração pelas amizades. Muitos desse pessoal aí, desses teóricos, dão muito valor às amizades. Então, a importância de viver o momento, sim, a manutenção do fluxo natural e espontâneo da existência. Vejam aqui, fluxo natural. O que vocês entendem quando ele fala fluxo natural e espontânea existência? Bom, gente, o que ele quer dizer é que a gente, sabe, quando criança, que a gente viva as coisas de criança mesmo, que a gente consiga viver como criança. Ele criticava muito que aquelas crianças lá de Viena tivessem que ficar tudo empacotadozinhos assim, tudo arrumadinhos, para ir passear no Jardim de Viena, quando eles podiam estar mais à vontade para brincar. E ele fazia isso acontecer, né, com aquelas crianças. Né? Ele terminava criando brincadeiras, as crianças se sujavam, se desalinhavam os cabelos, não é? Suavam, que suar também era uma por incrível que pareça, era uma coisa assim, uma rebeldia, uma criança suar, porque não é para suar, não é para se sujar, não é para, sabe? É para passear, só tipo assim, apresentar aquela criancinha toda bonitinha, toda arrumadinha pelas praças de Viena. Nada de sair correndo, nada de brincar. Então ele já mostrava isso, que a criança tem que brincar, que quando adulto, encontrar os amigos, enfim, encontrar o par amoroso. E mais do que isso, e é o encontro do seu, que ele vai chamar, e é o encontro que não é exatamente destino, mas e é o encontro das suas decisões. Deixar isso acontecer com naturalidade, não forçar, nem forçar para romper, para que isso não aconteça, fugindo daquilo do que você realmente gosta, e também não buscar algo só por envolver por influências de outras pessoas, mas que aquilo não é exatamente o que você quer. Então, nesse sentido, a manutenção do fluxo natural é que deixar as coisas irem acontecendo, que você tenha essa sensibilidade de se escutar e de escutar as coisas em torno de você. Nesse sentido, de que você vai se encontrando, se descobrindo, e a partir daí encontrando seu caminho. Às vezes, quando a gente pensa assim, talvez, que uma pessoa muito controladora, vamos dar aqui um exemplo, né? Uma pessoa muito controladora, que acredita que a vida só vai acontecer se ela conseguir botar todos os preguinhos ali, tudo em todo lugar, enrijecer aqui, fechar, não é? Pode até ser que até certo ponto isso seja verdade, até certo momento isso aconteça. O problema é que tu tem que dar sempre conforme essa pessoa construiu, porque se alguma coisinha for diferente, a rasteira que essa pessoa leva é muito grande, entende? Talvez ela não suporte. Talvez ela nunca mais consiga, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Uma pessoa que constrói a vida sem essa espontaneidade, sem essa naturalidade, ela pode conseguir mesmo também. Ninguém vai dizer aqui que ela não consiga. Ela consegue, ela rígida, pá, lá, fechou. Ah, não, porque minha vida eu construo assim. Veja, mas quando acontece as contingências, sabe? Vamos falar em contingências da vida, ou vamos falar em as situações da vida, né? As intercorrências na vida, porque tudo pode acontecer. Desde a queda da bolsa, a sua queda com bolsa e tudo. Tudo pode acontecer. Né? Ninguém está imunizado aos acontecimentos do acaso mesmo. Que o acaso, vamos falar acaso, falar destino, como vocês quiserem. Vamos falar acaso, né? Vamos falar acaso porque fica mais imparcial. Então, situações que o carro, né, quebrou a marcha de direção, a barra de direção, o carro bateu, você vai ficar no hospital, não é? Então a gente está falando essas coisas. O avião caiu, acontece uma pandemia dessa, e essas situações que mudam tudo. E como é que você lida com isso, não é? Como é que lida com isso? Então é preciso ter essa flexibilidade com a própria vida, e deixa a vida seguir o curso. Deixa a vida seguir o curso, que se você estiver bem, para usar agora uma palavra de Mateus, que eu acabei de aprender e gostei. Se você estiver alinhado, né? Se você estiver alinhado com seus desejos, sua vontade, sua força, sua busca, você vai. A coisa vai fluir para você. Não é isso? Apesar de todos os infortúnios, se você souber ter essa flexibilidade ali como eu gosto dele, mas agora não estou lembrando.
do junco, né? O junco, aquela flexibilidade dele, você não parte, né? Você não quebra. Você verga, mas você não quebra. Outra coisa que ele vai defender é a importância de viver no momento presente. Viver o aqui e agora, viver esse momento sem se preocupar com as mazelas que você vivenciou no passado, com os sofrimentos do passado que te tirou do rumo, e nem se angustiar com as possíveis intercorrências ou impossibilidades que venham ocorrer no futuro. Quer dizer, você vive esse seu momento, se aproprie dele, desse seu momento, e veja o que você, nesse momento presente, pode organizar, pode criar para o seu futuro, para o seu momento que não é nem futuro, o seu momento presente posterior, como ele vai dizer. Não é nem futuro, é o presente e posterior. Organizando essa vida aqui, você está organizando o seu futuro. Desperdiçando esse momento presente, você também está desperdiçando o futuro. E desperdiçar, de acordo com a compreensão de Moreno, não é só desperdiçar em não fazer, não é isso. É desperdiçar em esbanjar e você não saber aproveitar completamente esse momento. É como se você vivesse como tudo que você tem que fazer aqui, agora e acabou. E esse momento é hoje, esse momento presente é amanhã, esse momento presente é depois de amanhã, quando eu estiver amanhã e depois de amanhã. Eu não tenho que me angustiar por amanhã, nem por depois de amanhã. Eu tenho que viver plenamente hoje, dormir com essa plenitude. E amanhã acordar plena. E continuar trabalhando, e continuar me esforçando, e continuar vivendo. Vocês estão entendendo? É nesse sentido que ele está falando, viu, gente? Não é botar a perna para cima e deixar, vou viver no Brasil. Não é assim, não. Nem é botar a perna para cima, nem é se acabar o workaholic, né? Aquele também que se acaba no trabalho para garantir esse bom. Não é assim. Né? Nem o exagero para lá, nem o exagero para cá. É viver com prazer, com satisfação. Isso que você está vivendo hoje. Saber se distribuir nesse dia. Não é saber se distribuir nessa. Eu estou falando do dia e estou limitando o tempo. Na verdade, é saber se distribuir nessa existência do aqui e do agora, nessa existência presente. Porque até quando eu coloco o dia, eu cortei o tempo, não foi? Delimitei ele em 24 horas. E Moreno não concorda com esse negócio de você ficar cortando o tempo e delimitando. É esse momento que você existiu desde o nascer do sol, e você viveu essa experiência de ver o sol nascer, enfim, olhar para a natureza, ou viver ver essas mudanças do dia clareando, o dia que está nascendo, trabalhar, investir no que você realmente faz. Se você é carpinteiro, você vai carpintar. Se você é pintor, você vai pintar. Se você é psicólogo, você vai trabalhar nesse campo, com o seu conhecimento. E você vai fazer isso com felicidade. Você vai fazer isso com exaltação, com despojamento, com alegria. É disso que ele está falando. O dia terminou e você está cansado, tá? Porque tem um corpo que cansa, mas você está feliz de ter realizado aquilo que você quis nesse dia, quer dizer, nessa sua existência, nesse período, né? E aí cada dia são dias felizes de existência, de existir. E claro, os infortúnios podem ocorrer. E você já sabe que pode ocorrer. Mas aí você não se preocupa com ele. Oi? Tem alguém falando, eu falei todo dia. Não é? Ok. Então, ok? Viver o momento presente. A importância da liberdade, gente, da espontaneidade, da criatividade. Ele vai colocar isso ainda nesse momento filosófico religioso. Essa liberdade, ele vai falar nela como sendo assim, a consequência de que nós não fiquemos fechados, enclausurados, né, gente, naqueles modelos, naqueles estereótipos, naqueles papéis fechados, e sem nos perceber de uma forma mais ampla, da forma maior, e perceber o quanto nós temos potencial para sermos muito mais do que aqueles papéis pré-estabelecidos. Nós podemos muito mais. Nós só precisamos fazer, né? E ser. Então, atividades que ele realiza também nesse período religioso filosófico é o Teatro das Crianças, né? Isso aqui em 1911. Aquelas encenações de histórias infantis no Jardim de Viena. Lembrando que ele faz as encenações lá no Jardim de Viena
E ele coloca as crianças também para representar. Veja que esse comportamento ele traz desde pequenininho, né? Vocês sabem, aquela brincadeira de Deus. Eles fazem muitas brincadeiras quando eles eram crianças, né? Aquela ali foi só aquela que ele levou uma queda, se tabanou lá de cima de uns caixões que estavam em cima da mesa, quebrou o braço. Então, foi por isso que ele, né, chamou a atenção nesse sentido. Mas eles faziam muitas brincadeiras em que eles representavam papéis de animais, ele representava papel de animais, de religiosos, né, de divindades, papéis de pais e filhos. Eles representavam isso quando eram pequenininhos. Que a gente faz com bonecas, né? Você vê que as meninas representam esses papéis com suas bonecas e bota as bonecas para falar, uma hora a boneca tá. E na verdade, esses papéis que as meninas, principalmente as meninas, fazem esse teatrinho com as bonecas quando são crianças, um pouco de meninas, e falam como se fossem as mães falando com as bonequinhas, e as bonequinhas falando uma com a outra. A menininha fala, tem duas bonequinhas, uma é a mãe e outra é a filha, e ela representa os dois papéis com essas bonequinhas, né? Já são uma espécie de teatro de fantoches, né? Que nós fazemos naturalmente. Como os meninos são impedidos pela cultura, pelo menos pela cultura ocidental, de fazer essas brincadeirinhas teatrais, então a gente não vê os menininhos brincando de bonecos e bonequinhas assim, no sentido familiar. Mas, depois que já foi liberado mais na atualidade, os meninos brincam com aqueles bonecos que são bonecos guerreiros, né? Que representam aqueles Batman, Superman, que é esse pessoal todo aí, e um monte de nome aí que eu não sei mais, que já da atualidade, aqueles bonecos todos. Então eles brincam ali, uns brigando uns com os outros. Cada um que diga que é mais poderoso, né? A liga dos amigos, não sei o quê, a liga da justiça. Então os menininhos terminam brincando com esses bonecos. Saem do campo da família, né? Desse problema familiar, e vai para o campo de defender o mundo, a Liga da Justiça. É um monte de boneco defendendo o mundo, né? Então os meninos acabam fazendo essas brincadeirinhas assim. Essas atividades do Teatro das Crianças, ensinações de histórias infantis no Jardim de Viena. Essas histórias infantis, ele, por exemplo, criava algumas, e outras são clássicos, né? Histórias como Branca de Neve, como Chapeuzinho Vermelho, como Caixinhos Dourados, são histórias que, né, os anõezinhos, Branca de Neve, né, com os anões, já estou misturando as coisas aqui, é Branca de Neve com os anões, Então essas que são clássicos, né, clássicos, os irmãos Grimm, né, os irmãos Grimm são os escritores da cultura europeia. E ele também criava outros desfechos para isso tudo. O trabalho com as prostitutas, não é? Ele fez esse trabalho com as prostitutas, veja que ainda nesse período religioso. Veja, ele era profundamente comprometido com o humano, né? E quando ele fez esse trabalho com as prostitutas, além de cuidar delas do ponto de vista biológico, físico, cuidar do físico para ver se estava com alguma doença sexualmente transmissível, quem faz isso é um amigo médico dele, médico. Mas também ele faz outra parte, né? O aspecto psicológico. Quando ele mostra para ela o que elas podem ir para além daquela condição que elas vivem, elas podem se organizar enquanto grupo, elas podem se fortalecer, podem reivindicar direitos, podem se proteger. Então ele mostra como elas são importantes como seres humanos, trabalham com elas com um grupo, né? Faz um grupo de trabalho com elas para que elas possam também fazer essa catarse, né? Do sofrimento delas. Então é alguém que se preocupa mesmo com o outro. Enquanto isso, nessa época, ele já está fazendo medicina. Toda vez eu me atrapalho, mas ele já está fazendo medicina, que é aluno de medicina, né? Ele dá aquela assistência aos refugiados de guerra, que é justamente os tiroleses, né? Ok, então, ainda nesse momento religioso, Moreno, ao mesmo tempo em que dirige a cena, transforma-se em autor e ator da trama. Que é mostrando como ele fazia com as crianças, né? Ele, ao mesmo tempo que ele faz um roteiro que ele cria ali na hora, é espontâneo, ele cria aquele roteiro ali na hora, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele é autor, né, da trama, e ao mesmo tempo ele interage, ele participa como ator.
o seu público plateia compartilha dessa ação psicodramática e estimula o protagonista à ação. Aqueles que assistem também participam, né? E ao mesmo tempo estimula no sentido de provoca, faz provocações para que ele responda, né? Para que ele possa dar resposta e participar, e todos participam, né? desse momento. Com espontaneidade, mas ao mesmo tempo há uma linha, há uma direção, e todo mundo se entrega de alguma forma. Todos que estão nessa brincadeira se entregam e dá risada e brinca e participa. Jogos de improvisos com crianças no Jardim de Viena, na década de 1910, quando ele utiliza aquelas brincadeiras de faz de conta. Ele não só utiliza brincadeiras de faz de conta, mas ele do faz de conta, aquela do fordar, aquela de que esconde para a criança tentar adivinhar para onde foi parar aquele brinquedo. Não é exatamente a mágica, a ideia não é da mágica, é de fordar mesmo. Você percebeu o que aconteceu aqui, sumiu, desapareceu, onde foi parar? E aí tem aquela criança sempre atenta, né, ou esperta, e que consegue desvendar o mistério daquele brinquedo que sumiu, ou daquela pedrinha que sumiu, ou daquela situação. Ele também gostava de brincar de pega, de esconde-esconde, de pega, justamente brincadeiras que faziam as crianças correrem, suarem, e que nem sempre as mães ficavam muito satisfeitas, né, com aquilo, e as crianças adoravam, de pular corda, e de cada um contar história, suas histórias, né? Criar histórias. Ele estimulava as crianças a que elas despertassem a criatividade, né? Que elas criassem histórias e que elas vivenciassem seus papéis entre eles. Moreno entra em contato com pequenos grupos de crianças no Jardim de Viena, onde propõe e improvisa brincadeiras, distribuindo-lhes papéis, né? É bem, né, interessante isso. Eu acho que Moreno é uma pessoa bem divertida, né? Interessante. E ele realiza, ainda nesse momento religioso, o Kindergarten, que é um teatro de crianças, e que seria considerada, né, a primeira sessão do teatro espontâneo, ainda quando estudante de medicina. Nesse período, concebe algumas ideias a respeito das estruturas grupais e do efeito terapêutico do grupo sobre o indivíduo. Veja que ainda, nesse momento religioso criativo, que ele já começa a se dar conta da importância do grupo, né, dessa estrutura, de como o grupo se organiza, quem são as pessoas que fazem parte desse grupo, como as pessoas se sentem dentro do grupo, como elas se percebem no grupo. É muito interessante. Ele já vem brotando, né, o entendimento dele, e veja que é totalmente ainda empírico, né, a compreensão dele. É com a experiência que ele vem tendo com os trabalhos que ele está fazendo, que ele consegue vir fazendo. Embora tenha muita leitura da parte dele, tem muita leitura, mas ele não está fazendo um trabalho científico ainda. Mas as estruturas grupais, ele só vai lapidar, como ele mesmo diz, ele vai lapidar com a pesquisa científica, mas que ele aprendeu tudo, todo o entendimento que ele teve foi lá nessa experiência que ele teve em Viena. As ideias que ele tem, o entendimento que ele tem, a teoria que ele constrói, Matheus mostrou um livro aqui, de dinâmicas de grupo, e Moreno faz maravilhosamente bem. Esse livro que ele escreve depois, ele vai dizer que o modelo, ele teve que colocar, logicamente, no modelo científico para poder ter validade científica, mas que todo o entendimento dele, toda a compreensão de funcionamento de um grupo, de como as pessoas se percebem dentro dos grupos, da dinâmica que ocorre naquele movimento de grupo, ele aprendeu lá, na prática, né? Nas brincadeiras, no convívio, essa experiência dele de vida com esses grupos. E depois o efeito terapêutico do grupo sobre o indivíduo. Ele também aprendeu nesse movimento. E ele vai dar como exemplo bem claro aqui aquele grupo de tiroleses, né? O grupo de refugiados tiroleses. Ele vai dizer como um escutar a história do outro, um perceber o outro, um se sentir importante para o outro. Esse
movimento dentro de um grupo, as falas, o que um dizer para o outro que perdeu, a família que perdeu, o membro que perdeu, e a dor que sentiu, a dor que sente o outro também, sabe? Essas histórias dentro do grupo, esse funcionamento terapêutico do grupo. Ele vai dizer que esse aprendizado se deu num momento anterior. Quando ele vai ver isso cientificamente, ele só vai confirmar, vai lapidar isso que ele aprendeu, né? Que já tinha observado. Ele enfatiza, mais uma vez, a importância da liberdade, da espontaneidade, da criatividade, e destaca o mandamento que ele vai dizer que é a máxima de todos nós, que é ser espontâneo. E é ser espontâneo como psicólogo, ser espontâneo como professor, ser espontâneo como aluno, ser espontâneo como pessoa, ser espontâneo, viver se destravado. Eu vou usar uma palavra agora, mas né, de outra forma, está destravado internamente, está aberto, está destravado. Ser capaz de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro, ser capaz de dizer as coisas que você é com tranquilidade, sem subterfúgios, sem dizer só as coisas boas e aquilo que você acha que, poxa, não é tão legal, então eu escondo, não quero, né? Bom, a sociedade que nós vivemos, eu falei isso, palavra lá de Moreno, mas assim, já estou falando outra coisa agora, nesse momento. Essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade tão voltada, né, para você ser perfeito, tem que ser perfeito, tem que ter o modelo perfeito de ser professor, de ser médico, de ser dentista, de ser psicólogo, de ser aquilo, de ser gente, que não é tão simples assim. Nós nos perdemos demais enquanto civilização. Cada vez pedindo de nós o que nós não somos, mas não pedem, não exigem de nós que sejamos algo que nós não somos. É bem oposto à proposta de Moreno, né? Que nós sejamos cada vez mais verdadeiros, e chega um momento que a gente não está mais nem sabendo quem é que nós somos. Afinal de contas, quem sou eu? Voltamos para, não é, os tempos filosóficos de Platão, da antiguidade. Quem sou eu? Estamos nos perdendo. Ainda, no momento religioso filosófico, ele realiza as visões do Kindergarten, sua primeira sessão, ok, já falamos nisso, vocês desrespeito, ok, já falamos nisso. Teatro das crianças, enfatiza a importância da verdade. Menina, a gente está respondendo a mesma coisa quantas vezes? Eu cortei isso aqui. Ok. Isso aqui é muito importante, né, gente? Poema que faz a definição literária do encontro. Convite ao encontro. Gente, isso aqui é tão bonito que eu poderia até ter antecipado ele e trazido para dizer para vocês agora. Esse convite ao encontro. Oi? Professora? Oi? Tô ouvindo. Oi? Tô ouvindo. Fale, menina, Oi? fale, senão eu vou falar. Oi, É porque, professora, haverá uma aula de Gestalt agora. Não, a gente Entendeu? vai sair. Tudo bem. Eu fiz questão de não dar coisa rápida, poderia já ter terminado. Mas eu vou. Eu sei. Né, eu quis fazer assim, para que a gente tenha essa oportunidade, que ao mesmo tempo que a gente não está parado nele, a gente está trazendo. Né? Eu sei. Vamos. Foi só apenas para te manter inteirada, entendeu? Justificar a minha saída de algum. Eu tô saindo agora, tá? Um beijo. Obrigado por tudo. Amores, quem ficou? Tem uma menina falando aí. Tem uma menina. Oi, professora, era para falar sobre isso também. E perguntar, só tirar uma dúvida, já que interrompeu a aula, porque assim, hoje essa aula não estava marcada. E a que teve antes também não estava. Eu queria saber porque essas aulas estão sendo marcadas em cima da hora da aula e se vai seguir um calendário fixo, se não vai. Aproveitar antes de eu sair para poder ver se tem um retorno da senhora com relação a isso. Tá. Concordo com você, colega. Foi muito bem, super oportuna a sua observação. Exatamente isso. A aula de Emília foi trocada para terça às 18,
E aí o professor de Gestalt chega de última hora e marca a reunião para a aula para as 20 horas. E não estava programada, né? Então, isso realmente Olha, atrapalha. Deixa eu responder. mas a aula dele foi na quarta, sempre está sendo na quarta, não sei se eu estou me confundindo, a aula dele não está sendo quarta-feira às 8. A última aula, pelo menos, tinha sido, acho que, ou quarta não, desculpa, terça-feira. Agora, para quem pega as duas, fica complicado, porque emenda as duas, não tem nenhum tempo, é complicado, viu? É cansativo bastante. Eu não sei o que está acontecendo. A de Gestalt, ele marcou, acho que desde ontem. E essa de psicodrama eu só vi quando o pessoal do grupo da universidade, do campus que eu faço, começou a publicar que tinha começado. Eu não estava nem programada para assistir essa aula. Eu só vinha pegar o celular 8 horas. Então, já estava definido. Não tá, vai ficar esse horário, não vai? Como é? Deixa eu responder agora. Primeiro, qual é o seu campus? É Arapiraca? Foi Arapiraca? Não, meu campus é Lagoinha. Pronto, Arapiraca, o campus de Arapiraca solicitou que trocasse. Primeiro, a minha aula era durante o dia, como vocês sabem. Vocês solicitaram que a aula fosse à noite. Então, eu passei da manhã para a noite. Eu sempre vou lá para a Unirb, porque essa aula não é de casa, é da Unirb. Nesse momento, sim, porque hoje é feriado aqui. Mas é da Unirb. Então, eu vou para lá para dar essa aula à noite, porque vocês solicitaram que fosse à noite. Por isso que eu mudei de dia para noite, por solicitação dos alunos. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta. A aula deveria ficar na quarta-feira, como era a aula presencial. Mas como já tinha alguém assumido a quarta-feira, eu passei para quinta. E os alunos aqui concordaram. Ficou quinta-feira, eu entro às 5 horas, mas só começa a dar aula às 18, aqui na plataforma. Então, a primeira vez que eu entrei às 5 à noite foi a semana passada. Foi a primeira vez que mudou do dia para a noite. Solicitação dos alunos do horário noturno. Da quinta para terça, da semana passada foi quinta, foi a primeira vez que eu dei aula à noite. Mudar para terça foi solicitação dos alunos de Arapiraca, que pediram que eu viesse para terça-feira às 5 horas da tarde. Eu não pude começar a aula às 5 horas da tarde, embora eu esteja na plataforma às 5 horas, porque os alunos da noite, que solicitaram essa aula para a noite, estão no trabalho às 5 horas da tarde, então eles querem que eu comece às 18 horas. Só por isso, então, de minha parte, eu estou fazendo um roteiro totalmente coerente. Primeiro, meu horário disponível era durante o dia. Para mim era mais conveniente eu sair daqui para a Unirb durante o dia. Então, mas aí vocês não quiseram, não gostaram, porque tudo bem, ok, vocês perderiam a aula, porque quem está trabalhando. Eu mudei para a noite, porque vocês solicitaram, a solicitação foi de vocês, não foi minha, foi de vocês. E aí, quando a gente vai para um horário, a gente mantém aquele horário. Outra solicitação me fez sair da quinta-feira para terça. Solicitação também de vocês. Agora eu pretendo continuar toda terça-feira, como está publicado lá no nosso mural. Eu chamo mural, mas é fórum. É só chegar lá na plataforma da sua disciplina, ler lá em cima que tem lá a data, eu explicando bem direitinho. A data que vai ser agora é essa, eu entro aqui, bem explicadinho. Não tem mudança, nem tem mistério. Não importa se eu marco um tutorial. Está lá escrito, então toda terça-feira eu vou estar na plataforma. A aula vai ficar gravada? Aula. Nem sempre. Por exemplo, hoje mesmo o recurso de gravação, tentei colocar aqui para gravar, tá nulo, tá apagado, não grava. Eu achei que fosse o meu notebook, mas não é. Lá na Unirb é a mesma coisa. Então, alguns momentos gravam, outros momentos não gravam. Algumas coisas estão gravadas lá. Essa aula de hoje não está gravada. Agora, eu vou pedir uma coisa a vocês, para que vocês não coloquem essa responsabilidade para o professor. Por favor, entra na plataforma, dá uma olhadinha na disciplina e no horário que está escrito lá. Se está escrito terça-feira, toda terça-feira, nesse horário, vai ter aula. Mas em que lugar da plataforma é que vê isso? Porque eu estou acostumada, né, as outras matérias, o professor colocar lá no tutorial de aula online o dia e o horário. Só com a disciplina de psicodrama, que já pela segunda vez, eu só consigo ver que tem aula online
ou porque botaram no grupo, ou então porque por uma acaso na hora eu entrei na plataforma e vi que estava com aula. Tá bom. Então vamos deixar assim, né? Não vamos conversar mais sobre isso. De qualquer forma, a aula, você já fica sabendo que meu horário está lá no fórum, está escrito lá no fórum, a aula está lá fixo, lá escrito. É quando eu me apresento para vocês, primeiro dia de aula, eu me apresento para vocês e coloco o meu horário. É o primeiro fórum, está lá escrito. E o tutorial, todo mundo já sabe que vai ser sempre naquela data. Mas se vocês quiserem, eu posso marcar agora todas as aulas até o final do semestre. Também posso fazer isso. Eu marco todos os tutoriais, marco tudinho até o final do semestre, já fica tudo marcadinho. Mas na minha compreensão, eu não precisaria fazer isso, porque se já está lá meu horário agendado, eu não precisaria marcar essas aulas antecipadamente aqui no tutorial. Já está escrito lá no fórum qual é o dia e o horário. Mas se é tão complicado assim de vocês entenderem, eu também posso fazer assim. Deixo tudo agendado até final de julho, tá tudo agendado, e vocês vão entender que estava marcado. Talvez assim fique mais... Oi. Mas o tutorial, né? Quando você já marca o dia, não é já quando está marcado. Ou tem um lugar lá em cima, um cabeçalho. Então, mas eu posso. Mas eu não sabia que faziam assim. Mas já que é assim, para não ficar diferente, eu apenas deixei lá no lugar para ficar assim, tipo assim, digamos que eu quisesse com vocês fazer um, né? Mas pronto, tá lá. Esse dia eu já vou agendar hoje, vou fazer isso agora, e já agendo até o final do semestre. Aí vocês não vão ter dúvida, tá lá tudo agendado. A gente... Não, não ia ser mudado. Veja, eu mandei uma carta para várias meninas aí que falaram comigo por e-mail. Mandei a carta de respostas. Eu disse, olha, não pode mudar de 18 para as 5, mas pode mudar de quinta para terça. Eu tenho as cópias das cartas que eu envio para vocês. Eu disse exatamente isso. A pessoa queria que mudasse para terça e para as 5 horas. Eu disse, para terça pode, os alunos aceitaram. Eles não aceitaram que bastassem para 5, só isso. Eu falei isso. Tá lá, várias cartas que eu mandei para várias meninas. O horário é 18 horas, gente. O horário de aula, 18 horas. Horário de aula, terça-feira, 18 horas. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não, esse de hoje não está, não. Esse de hoje. Mas todos os outros anteriores e alguns que eu ainda vou dar estão lá. Só esse slide vou assim. Nada. Eu acho que é uma boa ideia mesmo. Eu vou colocar lá já definido. Já vou botar lá. Tchau, boa noite. Boa noite, professora. Obrigada Oi? pela orientação. Vou para outra aula. Viu, Maria? A gente sim. Eu vou Vai dar fazer. continuidade, né, Pro? Vou só terminar. Ah, pronto, Vou só terminar isso aqui. Momento. Vai todo mundo para a aula agora? É, Gestalt agora. Não fica ninguém aqui? Eu também vou para a aula, Gestalt. Boa noite. Boa noite. Arapiraca está aqui? Então vamos. Sim. Pronto, vamos embora. Ótimo. Então foi justamente por vocês mesmos, Arapiraca, que eu mudei para terça-feira. Uhum. Pronto, gente. Então. A gente agradece mesmo. Gente, olha só. Acho que foi apenas um equívoco, professora, na questão da passagem e aviso, na questão do horário, porque ficou um pouco confuso. Ou na quinta, né? Mas...
Realmente foi um equívoco e um erro que a gente não olhou o fórum para ver que a senhora tinha mandado a mensagem. Mas isso agora que vocês me disseram, vocês já me orientaram para que eu, por exemplo, agende com antecedência todos os próximos, entenderam? Eu já Isso vou fica fazer. melhor, porque a gente consegue fazer um cronograma para a gente, com Porque todas as datas. entendi. Na minha cabeça estava assim. Como eu coloquei lá no fórum, eles já vão saber que toda terça às 18 horas, como eu expliquei bem direitinho, eu pensei, vão saber. Mas eu já entendi. Pode deixar. Mas foi um erro nosso, foi um equívoco nosso aqui, que não observamos direitinho o fórum. Mas eu gostei da ideia agora. Entendeu? Gente, né? Nos entendemos. Pronto, tá tudo certo. Gente, então veja só. Esse poema do encontro é muito bonito, mas eu não gostaria de falar dele agora, porque nós vamos assistir essa aula, que é o encontro, a questão do encontro. O encontro que ocorre, pode acontecer na vida, mas principalmente ocorre no momento terapêutico, no momento de encontro na ação psicodramática. Então, a definição que Moreno dá desse encontro, desse momento que ele vai dizer que é um momento único, que é o momento em que o tempo para, né? Ele vai falar isso muito bonito. Depois ele vai falar essa definição do encontro, desse encontro télico, é um encontro télico. Depois ele vai falar desse encontro télico numa definição científica, aí já é mais seco, né? Mas o poema que ele vai chamar, fazer o convite ao encontro, eu faço questão de que a gente possa escutar lá no momento da aula, tá? Naquele momento daquela aula, que é o momento do encontro télico. Portanto, é só para vocês saberem que essa publicação do poema, ele já faz no período religioso filosófico, ele já faz aqui. E veja que ele está falando de algo que vai ocorrer ainda num outro momento, porque assim, a grande contribuição da teoria de Moreno vai ser justamente dentro do período teatral e terapêutico, que é o segundo momento, segundo, terceiro e quarto momento. Mas veja que já no momento anterior, no momento religioso e filosófico, ele já consegue construir o que ele vai definir desse momento, desse encontro télico, tá? Só para vocês saberem, fiquem pensando nisso ou leiam o livro, que já vão se antecipar também. Essa revista Daimon foi uma revista também criada por ele, e ele publica, ele escreve, e ele, assim, grande parte do seu tempo, ele leva escrevendo nessa revista. E ele vai escrever o quê? Ele vai escrever sobre filosofia existencialista, sobre esses entendimentos que ele tem da importância da espontaneidade, do ser espontâneo, da criatividade para nós seres humanos. Então ele vai falar sobre essas questões nessa revista. Ele também vai escrever o livro, gente. Esse livro tem uma importância na obra de Moreno incrível, que é o Testamento do Pai, que em espanhol é As Palavras do Pai. Nas Palavras do Pai. É muito interessante também, onde ele vai falar da experiência com o pai dele, das contribuições do pai dele na vida dele, mas também ele vai falar dos conflitos e dos aprendizados, né? E da importância da contribuição que essa relação com o pai dele da sua formação, de como essa relação formou. E ao mesmo tempo que ele vai falar dos afetos, né, com a mãe. E como a mãe sempre foi generosa, doce, gentil com ele, né? O que se pode observar das atividades e ideias de Moreno nesse período religioso e filosófico? Claro, sem dúvida, vocês já estão percebendo que é a fé e a crença religiosa. Então, Moreno, ele é profundamente crente, não só na existência de uma divindade, mas na existência dessa centelha divina em nós. E que seria essa centelha divina em nós que faria de nós pessoas mais solidárias, mais comprometidas uns com os outros. E isso faria com que a nossa civilização tomasse um rumo muito mais satisfatório. E mais uma vez eu vou dizer para vocês que Moreno não fala isso tipo da boca para fora, né? Moreno fala isso com um propósito muito claro, um propósito científico. A teoria socionomia de Moreno, ela se propõe a estudar justamente as leis, as crenças, mas
principalmente esses conflitos sociais, esses conflitos da sociedade. E Moreno não só se propõe a estudar e a entender esses conflitos, mas Moreno se propõe a tentar encontrar uma terapêutica adequada para cuidar dessas pessoas, para tratar essas pessoas em grupo, porque ele diz que o grupo é o melhor lugar para fazer as intervenções sociais, em grupos. Então, ele diz, não nos indivíduos, não em psicoterapias individuais, mas em terapias grupais. Está assistindo, que basta. Oi? E outra coisa, né? Vai tentar ali que você vai querer levar de lanche, vai separar alguma coisa. Gente, tá me ouvindo? A perplexidade e a dor diante da Primeira Grande Guerra Mundial. Isso é o fechamento, viu, gente, desse período religioso e filosófico. Ele fica extremamente impactado, né, com as tragédias da Primeira Grande Guerra Mundial. Até porque ele vê isso de perto, né, quando ele visita grupos, o mais marcante foi dos soldados tiroleses, assim, mas ele visita grupos, situações de crianças abandonadas, crianças perdidas de seus pais, a destruição de cidades, né, destruição nos arredores de Viena. Enfim, isso angustia muito a Moreno, de ficar tentando entender o que será da humanidade, né? Então, esses dois aspectos, a fé que nutre uma esperança, né, nessa crença religiosa, e é uma esperança em Deus e na humanidade, e ao mesmo tempo esse impacto, essa angústia causada pela destruição da guerra, a morte e a destruição. Outro ponto é a necessidade que Moreno tem de manter inter-relações com amigos, com a família, não é? Se Moreno tem uma vida fraterna de amigos muito intensa. É com os amigos aqui no sentido mesmo amizade da palavra, de trabalhar com eles, né? Alguns são colegas de medicina, de trabalhar com eles, de estudar, de ir para as farras, né? Os bares, os barzinhos. Moreno faz isso em mais intensidade. No outro momento ele acalma mais isso, mas assim, em alguns momentos ele vai viver assim a vida com essa intensidade. E ele tem o contato, o apoio dos amigos, né? As conversas, os diálogos. Eles conversam inclusive muito sobre filosofia, sobre judaísmo. Muitos desses amigos são judeus também. Então ele tem esse movimento com os amigos muito próximo. Um outro ponto que caracteriza esse momento, e Moreno também, é a simplicidade dele. Sempre foi assim, se mantém assim até o fim da vida dele. Essa simplicidade, esse despojamento. E essa busca, nesse momento aqui, né, sempre até esse momento, dessa relação plena, harmônica e intensa com Deus. Nesse período, Moreno já se referia à espontaneidade e criatividade como sendo elementos de superação. Ele vai utilizar isso mesmo posteriormente, né? Vocês vão ver naquela fase teatral e terapêutica e posteriormente também na fase consolidação, organização e consolidação, que é a última fase. Ele vai dizer que sim, que o ser espontâneo, o ser despojado, o ser criativo, você se permitir criar, ouvir, isso é terapêutico, isso cura, isso é possível de curar de tristezas, sem colocar os nomes, tá? Então, de tristeza, de melancolia, de rancores, de raivas, de ódios, né? Curar dessas dores, dessas mágoas. Ele era psiquiatra e ele vai posteriormente utilizar essas práticas do grupo, da ação psicodramática, do psicodrama, do sociodrama, do teste sociométrico. Ele vai utilizar isso lá no hospital psiquiátrico, né, com pacientes com transtorno mental grave. Mas, Emília, por que você está marcando essa diferença? É porque até então ele lidava com pessoas, vamos dizer assim, dentro de padrões de normalidade. Era só relações humanas, inter-relações humanas, ou seja, entre pessoas, entre grupos, sem maiores dificuldades mentais.
Mas quando ele utiliza essa mesma prática dentro de um contexto em que há uma demanda muito maior, não é, do outro, nessa prática, há um sofrimento muito maior, um sofrimento psíquico muito maior, há uma intensidade das emoções muito maior, ele percebe que também essa prática terapêutica lá, quando aqueles pacientes com transtorno mental de diversos tipos, né, diversas ordens, agiam, se permitia, ele proporcionava atividades lúdicas em que aqueles pacientes podiam agir com espontaneidade, com criatividade. Essas ações se tornavam, assim, claramente, de acordo com os escritos dele, claramente terapêutico e eficazmente terapêutico. Ok? Tá todo mundo aí? Gente? Sim, professora. Pronto. Então, nós vamos entrar no segundo momento. Esse momento agora é um momento teatral e terapêutico. Você viu que aquele primeiro momento que foi vivido foi um momento filosófico religioso. Agora vamos entrar no momento teatral e terapêutico. Desde sempre, Moreno teve um encantamento pelo teatro, viu, gente? Ele já gostava do teatro desde novinho, assim. Ele tinha esse encantamento. E ele depois é que percebe que o teatro poderia ser um canal, uma via terapêutica, mas é posterior que ele percebe. No primeiro momento ele é encantado com as ações dramáticas, né? Com as pessoas viverem aqueles papéis, viverem papéis que não é a sua vida. Depois ele percebe que viver o papel da sua vida, isso é terapêutico. Não é? Viver outros papéis que não a sua vida, de certo modo, é terapêutico, porque você atinge nuances em você que você nem sabia que existia, que você tinha. Então, quando você vive o papel da proletária, ou da, vamos dizer assim, bem estigmatizado, né? Da proletária ou da burguesa. São dois papéis bem distintos, né? Mas daquela mulher de casa, daquela mulher da rua, daquela mulher dona de casa, daquela mulher trabalhadora, quando você vive esses papéis, talvez você não traga de imediato para a sua própria vida. Mas quando você vive o seu papel, olhando para você se olhando, é uma coisa bem metafísica, né? Ou metapsicológica. É você se olhar vivendo um papel que na verdade é o seu. Então é isso que o Moreno vai dizer, que ou quando você troca de papel e vê outra pessoa vivendo como se fosse você, e você respondendo a você no outro. Isso é terapêutico, né? É outra forma de você, que é essa inversão de papéis. O tema predominante nesse período, segundo período, é o teatro. O teatro e todas as suas nuances, né? A partir do teatro, a partir daquelas encenações, é que o Moreno vai criar o psicodrama. Lembrando que no teatro você grava, você decora um texto. O psicodrama você não tem um texto decorado, você não tem um roteiro. Você tem um tema. A partir do tema, e o tema é algo que te machuca, por exemplo. São mulheres que estão ali, digamos, eu dou um tema. Qual é o tema? O tema eu coloquei esse tema, não foi? Sufocamento ou violência contra a minha essência. Vamos dizer, eu estou inventando aqui esse tema. Eu não queria usar um tema mais forte, mas vou dizer assim, qual seria o tema? Violência contra a mulher. Não, isso poderia ser um tema também. Então, todo tipo de violência está envolvido na violência contra a mulher, desde violência sexual, física, mas digamos que ele dava um tema mais específico, né? A dor do sexo, vamos colocar assim, tá? Eu inventei isso agora também, a dor do sexo. É só para você ver, é o tema. Então, as pessoas que vão procurar assistir aquela sessão de ação psicodramática são pessoas que, de algum modo, ou passaram diretamente por essa situação, ou têm alguma curiosidade muito forte por esse tema. E aí, quando essa pessoa vai vivenciar, vai para aquela sessão psicodramática, ela vai com dois objetivos. Ou ela vai aprender com o outro, ou ela própria vai vivenciar aquela situação ali no palco. Tá? Essa era a proposta de Moreno. Quando ele juntava aquele grupo, ele juntava as pessoas para falar sobre um tema, onde ele começava com seus dois atores, que também criava na hora aquela situação. Nada a vida tinha um tema, mas nada era decorado, não tinha nada dito antes, não tinha nada escrito antes.
Aquela mulher simplesmente dizia, ei, você, mas por que você fez isso comigo? Eu estou aqui inventando aqui, só para a gente entender. Você, por que você fez isso comigo? Você me machucou. Aí o outro, aí digamos que o homem respondia, mas você é muito sensível, por que eu lhe machuquei? E, sabe? Então ela ia conduzindo, um respondia, ele respondia, ela respondia, um falava, o outro respondia, sem nada escrito. Isso atingia tanta intensidade que ia tocando os outros, até porque Moreno ficava aqui como ego auxiliar, aquele ficava estimulando, ou dizia alguma coisa, ou ponderava algum questionamento, ou olhava para alguém que tinha falado na plateia alguma coisa e ele também respondia, sabe? Ele ficava envolvendo, para que daqui a pouco as pessoas que estavam na plateia também estivessem participando dessa dinâmica, dessa ação aqui. Isso bem claro no nascimento do psicodrama. É claro que nos psicodramas atuais, isso já tem uma outra organização. Eu estou falando isso no momento que nasce o psicodrama, tá, gente? Moreno vai envolvendo a plateia. Hoje, o psicodrama, muitas vezes, as pessoas vão para uma granja, né? Criam-se e vamos para trabalhar essas questões no psicodrama, em encenações. Né? E aí eu acredito que talvez vocês, em algum momento eu também já participei disso lá no Recife, de psicodrama, em que tem uma plateia, fica aquela plateia em torno da gente, e tem aquelas pessoas que são, por algum motivo, se sentem compelidas a participar. Então, começou lá com uma situação lá, a gente estava aqui na plateia, e daqui a pouco eu e outro colega já estava ali no meio, participando, também porque estávamos completamente envolvidas naquele tema, naquela emoção, e você acaba sendo levada. Mas não sem, por exemplo, a pessoa, Daisy, por exemplo, que era a psicoterapeuta ou a psicodramatista, que estava funcionando como ego auxiliar. Então ela percebeu aquele movimento, não só meu, mas como também de outra pessoa que estava aqui na plateia, e ela já envolve a gente, daqui a pouco você está lá, você nem tem vergonha de ir, de participar ali, porque você não tem momento de ter a vergonha, sabe? Você não pensa na vergonha. Você está completamente dominada pelo seu sentimento de dor, de tristeza, ou de, sabe, seja lá qual for, de desamparo, ou chorando muito, ou falando, ou gritando, ou seja como for, você está expressando isso, e daqui a pouco você está envolvida ali naquela cena. E também responder, porque a pessoa te estimula. O que você está sentindo aqui? Você vai respondendo, né? E às vezes faz os questionamentos até meio duros, que você entra numa posição de se vitimar e ficar toda assim, ou você responde à altura daquilo que foi colocado, sabe? É uma situação muito envolvente, assim, é uma participação muito intensa. A pessoa fica muito mexida. Com aquilo tudo. É um momento catártico também. E claro que se você tem um bom condutor psicodramatista, ele vai trabalhar de modo que você não só apenas se expresse, fale desses seus sofrimentos, da sua dor, não é? Entre em contato com essa dor, mas entre também no momento da catarse, né? No momento em que você ou chora, ou se debate, ou bate. Se você for bater, eles te oferecem uma almofada que você possa bater ali. Enfim, mas que você coloca para fora isso que você representa, essa dor. E também te dá todo aquele apoio, né? Porque o próprio grupo depois vem junto com a plateia fazer aquele suporte, né? Não só o grupo que estava ali trabalhando, mas a própria plateia vem dar esse suporte, né? E a gente, quem participa, se sente amparado, realmente. As atividades aqui foram as experiências teatrais. Ele cria em 1921 o Teatro da Espontaneidade, que é justamente a cena essa, no Teatro da Espontaneidade, quando ele cria, ele diz assim, olha, o teatro vai ser um teatro diferente, vai ser um teatro onde a plateia vai participar dessa ação dramática. E aí os atores que estavam lá, tem aquele caso de Bárbara, né, Jorge e Bárbara, que vocês, não sei se vocês já sabem, tá aqui, pronto, tá aqui, é um item aqui. Mas deixa eu falar um pouco do Teatro da Espontaneidade, né? Então o Teatro da Espontaneidade é isso, é de você vai para o teatro, não só assistir uma peça, que seria assim o teatro também naquela época, né? Você vai assistir uma peça que foi lá, todo mundo decorou seus textos, e a pessoa aqui na plateia assiste aquela peça do início ao fim, acha incrível, maravilhoso, de algum modo se sentiu tocada por o que foi dito ali.
Agora, o teatro da espontaneidade é justamente um pouquinho diferente. Tem sim os atores ali na frente, onde não tem nada escrito, tem um tema, as pessoas vão ali para ouvir eles discorrendo sobre aquele tema e atuando sobre aquele tema, sendo que em algum momento a própria plateia pode participar, se ela quiser. Se a plateia toda quiser subir para o palco e participar dessa cena, ou ampliar essa cena, ela pode participar. Então, um ou outro, menos tímido, participava, outros participavam, mas, de modo geral, eles ficavam mais sentados falando, diziam falas, mas não queriam muito subir para a plateia. Então, tem essa narrativa também de Moreno, quando ele dizia que algumas pessoas, por timidez, gritavam, falavam, se emocionavam, choravam, gritavam, colocavam suas falas, mas se limitavam a ficar nas suas cadeiras sem que não queriam ir para outros iam. É quando ele transforma o teatro da espontaneidade em teatro terapêutico, né? E psicodrama, é quando realmente ele estrutura uma terapia, né? Mas ele começa aqui. Sim, mas deixa eu falar para vocês o que é essa observação do caso Bárbara Jorge. Então, é assim, ambos são atores, né? Ele tem esses dois atores, tem outros atores também, atores de Moreno, do Teatro de Moreno. E aí, Bárbara é uma menina muito doce, muito simpática, muito educada. O Jorge se engraçou dela, eles começaram a namorar e casaram. Ótimo. Então, o que Moreno sabia de Bárbara e de Jorge é que eram pessoas educadas, simpáticas, boa para aparência, e que pareciam que tinham nascido um para o outro, casaram. Daqui passam uns 15 dias, sei lá, um tempo, Jorge volta e diz assim para Moreno: olha, veja só, Bárbara não é aquela pessoa que você pensou que ela fosse, não. Que eu também pensei, eu me enganei. Ela é ranzinza, ela é agressiva, ela é adulta. Olha, tem momentos até que ela chega a ser mal educada comigo, me trata com mal educação. Ela é muito ranzinza, foi o que ele mais se queixou. Ela é muito ranzinza, mal-humorada. Ela já acordava mal-humorada, que ela ficava mal-humorada. E que aqueles papéis que ela fazia tão bem, daquela mocinha educada, boazinha, bonitinha, toda dentro daquele modelo, e que na verdade ela era o oposto disso. Jorge vai dizer, diz isso a Moreno. Então Moreno fica pensando sobre aquilo, né? Espera aí, será então, se ele disse que ela também era preconceituosa, ele falou, será então que se ela viver papéis, veio da cabeça dele, ele botou isso na cabeça, que se ela vivesse papéis de uma mulher vigarista, lada, prostituta, sabe? Mau caráter, sem ética, mal educada, e ele botou a Bárbara para viver esses papéis. Então ele não fala nada do que Jorge comentou com ele. Ele só coloca para ela papéis. Assim, o tema é prostituição, por exemplo, o tema é mau caráter, sabe? Vai dizendo uma mulher mal educada que expulsa não sei quem, enfim. Ou seja, o oposto do que ela vinha fazendo até aquele momento. E não deu nenhum feedback. Tempos depois, um pouco, né, acho que um mês ou um pouco mais depois, Jorge vai dizer, olha, não sei o que aconteceu, mas Bárbara mudou completamente. Bárbara, que era aquela mulher ranzinza, agora ela tá tranquila, ela está serena, assim, mais serena, mais paciente comigo, acorda mais, sabe? Então, o Jorge, ele mostra para Moreno que com o passar do tempo, eu sinceramente não me lembro agora quanto tempo, se 1, 2, 3, quanto tempo depois ele deu esse feedback para Moreno. Ele não sabia que Moreno tinha feito alguma coisa proposital. Eles continuam fazendo papéis, né? Ela tira o papel, ele não faz mais papel junto com o Jorge, ela vai fazer com outros atores, e ela nesse papel. E aí ele diz isso para ele, e aí quando o Moreno diz, então é isso, ela está vivendo papéis que em verdade são outras faces dela que ela tem oculta e que ela não entra em contato, né? Então, ela tinha que ser muito educadazinha, isso na vida dela, sempre muito educadazinha, sempre condescendente, sempre paciente, se cobrava isso dela na vida dela. E ela continuava representando essa pessoazinha toda condescendente, não sei o quê, no teatro. Ela já era assim na vida, continuava no teatro. Mas tinha muitas outras coisas nela que ela queria dizer, sabe como é? Sai daqui, vai para lá. Enchia o saco, né? Ela queria jogar essas coisas para fora. Mas jogar onde? Para quem?
ela não conseguia romper com esses padrões. Lembra aqueles padrões que Moreno dizer que a gente tem, que a sociedade coloca para que a gente viva padrões rígidos, esses papéis crus, né, engessados, essas conservas, e que ele vai dizer que nós temos que viver a nossa essência, inteiro, pleno, espontâneo, e não viver papéis fechados, papéis, boazinha, educadazinha, sabe? Isso ele vai dizer, seja inteiro, seja espontâneo, seja pleno. Quando ela consegue entrar em contato com esse outro aspecto dela, ainda que nessa a Bárbara, deixa eu dizer aqui uma palavra, a Bárbara agressiva, a Bárbara é impaciente, a Bárbara que não está afim de ficar aguentando, ficar escutando as coisas, a Bárbara, sabe? E quando ela vive esse papel, ela faz a catarse, né? Ela entra em contato com esse aspecto dela e ela começa a se dar, né? Se dá poxa, de fato. E aí, quando ela começa a mudar. Isso não foi nada colocado, mas foi percebido pelo Moreno. Isso não foi colocado nesse entendimento que era uma terapia que estava acontecendo ali, mas o Moreno percebeu que podia ser terapêutico e ele pega essas noções todas e vai levar para o psicodrama, ok? Então ele percebe que vivendo papéis daquilo que claramente nós somos é muito importante. Agora, viver papéis daquilo que nós nem nos damos conta que somos ainda é mais importante ainda, ok? Porque muitas vezes nós somos coisas que nem nos damos conta que estamos fazendo aquilo que o outro quer, o outro pai, o outro mãe, o outro sociedade, o outro trabalho, o outro amigos. Quer dizer, o que você fazendo isso não está lhe reconhecendo, né? Quando você faz alguma coisa diferente, um pouquinho às vezes, um pouquinho de nada diferente daquilo que você realmente é, você também é aquilo outro. Mas é como se as pessoas não aceitassem. As pessoas criam um modelo, um papel e botam assim, esse é o seu papel, viva, né? Se você fizer diferente, eu vou estranhar e vou te cobrar. É nesse sentido, viu, que o Moreno crê, assim, profundamente que o psicodrama, assim como o sociodrama e o sociométrico dentro dos grupos, o psicodrama também nos grupos, mas assim, grupos menores, né? O sociodrama são para grupos maiores, para comunidades. Ele vai dizer que é muito importante que os indivíduos, que as pessoas e que os dentro dos grupos entrem em contato consigo mesmo e que se permita que o outro também te veja, ser vista, ver o outro, isso dentro do grupo, né? Você se permita ser vista, você se permita ver o outro e você permita que o outro te veja, né? Ver o outro como ele é, se ver como você é, se permitir que o outro te veja como você é. O teatro terapêutico, ele vai acontecer depois. Veja que Moreno, com todos esses aprendizados, né? Moreno era uma pessoa muito dinâmica, viu, gente? Moreno não perdia tempo. Moreno estava sempre, fazendo, não perdia tempo. Ele tinha sempre alguma coisa em movimento. Dinâmico, ele era dinâmico. Ou ele estava conversando sobre filosofia, sobre medicina, vamos falar psicologia, né? As questões do psiquismo. Ou ele estava falando sobre o questionando a sociedade, ele estava sempre ligado, atento, vivenciando, vendo essas questões todas. Então, o teatro terapêutico vem 2 anos depois, em 1923, é quando ele percebe que pacientes com transtorno mental grave também são beneficiados com essas práticas, né? Principalmente envolvendo a questão lúdica, a questão do brincar, do ser espontâneo. Sabe, que eles se permitissem ser que eles são com naturalidade, os normais, né? Eles são normais diferentes, uns normais diferentes. Agora, nós não podemos deixar de considerar que há um sofrimento psíquico nisso tudo, né, gente? Aquelas pessoas, muitos deles sofrem de esquizofrenia, eu falo dos transtornos mentais graves. Esquizofrenia, depressão profunda, depressão maior, transtorno afetivo bipolar, então uma série de situações bastante difíceis de lidar. Então, o Moreno sempre trazia para a questão do lúdico, do brincar, eles se permitirem vivenciar com espontaneidade, se ficaram enclausurados nos remédios, na medicação,
dos textos que eu vi, que eu li, em nenhum momento a gente percebe Moreno medicando, mas sem dúvida ele era psiquiatra em algum momento, mas isso não é colocado no texto. Dá a impressão que ele é agiu um pouco, como disse da Silveira, né, de utilizar outras técnicas, embora considerasse que em algum momento a medicação pudesse ser adequada também, mas ele sempre acreditava que outras técnicas poderiam ser melhores do que uma medicação, sabe? Então, desde essa ação dramática, lúdica, nesse sentido, que eles pudessem brincar, eles brincassem entre eles falassem, eles faziam também ações psicodramáticas e papéis entre eles, entende? E dando esse entendimento de que o teatro terapêutico, de fato, foi eficaz. Houve a publicação do livro da espontaneidade, em 1923. Esse livro também tem lá, viu, naquela biblioteca que eu indiquei para vocês. Ah, tá. Tudo isso que eu indiquei, que eu explico tudo, está lá no fórum, quando eu me apresento para vocês, no primeiro fórum. Esse fórum eu me apresento para vocês. E lá eu boto tudo isso, o livro, a biblioteca, eu mostro para vocês. E mostrei meu primeiro horário. É ali. Eu sei que fórum não é exatamente para isso, mas no momento que eu estava lá na Unib, uma coordenadora me orientou, disse, Emília, para você falar com eles, para todo mundo te ver, o local é o fórum. Então, por isso que eu estou dizendo, o fórum foi a minha referência naquele primeiro momento. Então, lá eu mostrei para vocês também essa bibliotecazinha, que é uma bibliotecazinha não, viu? Tem muitos livros. É uma biblioteca que está aí na internet, que você pode entrar lá, é gratuito. Você só se cadastra e você tem o direito de ler os livros que você quiser. Mas, assim, tem uma área que é só de Moreno. As obras de Moreno, está tudo lá. Esse livro está lá, por exemplo. Nesse período, com as experiências acumuladas anteriormente, tá vendo? Ó, anteriormente foi lá na época de Viena. Aqui ele já está nos Estados Unidos. Não, aqui não, tá ainda não. Ele vai para os Estados Unidos 25. Tá não. Ele está em Viena. Mas assim, aqui ele já é médico, já formou, né? Já está vivendo outra realidade. Nesse período, com as experiências acumuladas anteriormente, Moreno funda o Teatro da Espontaneidade. Ao fundar o Teatro da Espontaneidade, Moreno tem por objetivo quebrar os estereótipos, né? Cultural que existia naquela época. Se hoje ainda existe, gente, se hoje já se espera, né, que cada um de nós tenhamos determinados comportamentos que é considerado adequado, normal, correto, né? O correto, só você faz diferente. O correto é assim que você tem que se comportar. Ei, menina, esse é o jeito de você sentar? Correto. Então, o correto é o que a maioria faz. O correto é o que se estabelece como correto, embora que você pense diferente. O correto é pentear os cabelos. Né? Você não quer pentear seus cabelos, mas o correto é pentear os cabelos. Correto, entendeu, gente? Então, Moreno vai dizer, olha, viva o que você é, seja o que você quer. Então, essa é a ideia do teatro da espontaneidade, né? De buscar a essência de cada um. De buscar o ser, a sua verdade. Moreno já conhecia o poder da catarse do teatro. Veja, quando ele fala isso, você vai pegar outros livros também, e você vai ver que ele não está se referindo à catarse da época aristotélica. Oi, Moreno. Oi. Oi, acho que Isabela está querendo fazer uma pergunta aí, que ela colocou aqui no chat da reunião. Oi. Eu nem estou vendo. Aí, mas acho diga a ela que pode. É só abrir o microfone e falar. Vai. Só desativar, vou falar aqui. Diga a ela que manda ela falar. Professora, boa noite. Desculpe interromper. A minha dúvida era que caso é para interromper, viu? Eu quero caso a pessoa, para Moreno, assim, caso a pessoa não consiga interagir ou fazer o papel que ele peça naquele momento de interação dali do terapeuta, do teatro terapêutico, para ele, essa pessoa tem alguma síndrome, tem algum transtorno, tem algum trauma aí que ela não consegue desenvolver ou não? Não. Eu vou responder essa pergunta em duas partes. Está me ouvindo? Primeiro. Tô sim. Primeiro,
Moreno não vai pedir para você exercer nenhum tipo de papel. Ele não vai pedir. É você que se dispõe a ir. Entende? As duas pessoas que começam a trabalhar na cena são duas pessoas que ou que já começaram dizendo eu quero fazer isso, ou na época do teatro espontâneo eram dois atores dele. Entendi. Eu pensava que ele era o mediador assim para o público também. Ele é o mediador para o público, mas o público vem fazer o que o público tem vontade de fazer. Não é ele que manda. Ah, entendi. Entendeu? Foi ótimo você ter perguntado. Ótimo, maravilha. Adorei. Então, outra coisa. Deixa eu só continuar essa resposta. Tem mais. Olha, então, primeiro, ele não vai viver. Se você vem, você chega até lá e você quer viver. Então, entende? Então você vai viver. Sendo que Moreno, ele não está preocupado em rotular se você tem isso, tem aquilo outro. Ele não está preocupado com isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, entre as pessoas, sabe? Ele não está preocupado se você tem um síndrome de pânico, nada. Ele vê você como uma pessoa. Entende? E esses conflitos vão se dissolvendo. Ele vai dizer que esses nós vão se desfazendo na prática da ação psicodramática. Mas foi excelente. Entendi. Quer dizer que aquela pessoa também que não interage, que está lá, mas não interage, não quer dizer que aquela pessoa esteja com algum bloqueio, alguma... Não, ele não vê assim, não. Entendi. Tá vendo aí como é bom? Obrigada, professora. Obrigada também. Rapaz, quando vocês falam, vira outra coisa. Porque, eu nem tinha me dado conta, gente, que essa parte eu não estava explicando. Olha lá. É verdade. Pois é isso. Muitas vezes você não vai, tudo bem. Tem pessoas que são mais tímidas, ou tem pessoas que acham, não vou ali me expor. Isso não quer dizer um direito que eu tenho, né? De estou assistindo, estou vivenciando, estou participando, mas não fui lá. Só para completar, eu vivenciei um trabalho com psicodrama, eu não estava na condução, eu estava na condição de pessoas que leu o convite feito lá em Campina Grande, eu morava em Campina Grande, e era no Recife, Libertas Comunidade, que ia acontecer isso, ela ligou, vou participar, achei, gostei, vamos lá, não sabia exatamente do que se tratava, eu era aluna de psicologia ainda, já nos últimos anos de psicologia, em João Pessoa, estudava psicologia em João Pessoa, mas também tenho pessoas lá em Campina Grande, e aí eu vi em Campina Grande isso, eu digo, gente, eu tenho que ir para o Recife, vou para João Pessoa, de lá vou para o Recife, quer dizer, eu morava em João Pessoa mesmo. Como falei com outras amigas minhas, Emília, eu acho que vai ser interessante, foi numa granja, a gente pagávamos, foi 3 dias nessa granja. Gente, no primeiro dia eu não consegui participar das atividades assim diretamente, eu fiquei na plateia. No segundo dia não consegui participar. No terceiro dia, quando já foi para vir embora, pronto. É que cada um tem seu momento, entendeu? Cada um tem um momento. Isso é o seu momento. Eu estava muito mexida com muitas coisas que tinham acontecido desde o primeiro dia, mas não tinha jeito. Era um bloqueio meu. Se você perguntar, um bloqueio, Emília, mas era bloqueio? Era um bloqueio, porque no meu caso era. Mas podia ser que no caso de uma outra pessoa não fosse. A pessoa estava tão linda, estava tão zen, estava tão bem, que nem foi, né? No meu caso não era zen nem bem. Ela era bloqueada demais. Muitas coisas. Gente, pois no último instante, viu? No último instante, quando eu nem pensei, já estava às 5 horas da tarde, iríamos voltar para João Pessoa, do Recife para João Pessoa. Acho que eram umas 4 horas quando finalmente eu vivi tudo que eu nunca pensei que fosse viver naquela ação dramática, aquela ação psicodramática. Então, para você ver, né? E o sentimento que a senhora... Desculpa, o sentimento que a senhora teve mexeu mesmo, foi transformador? Foi. Desse momento? Foi. Muito, gente, muito. E, embora tenha sido no último momento, no último instante, eu recebi todo o apoio do grupo, mas olha, a coisa mexe tão profundamente que eu vim de João, nós viemos num carro, eu vim, sério, eu vou falar, enfim, o que aconteceu e foi verdade. Eu vim chorando do Recife a João Pessoa. Do Recife a João Pessoa é 1 hora e pouco de viagem, mas chorando assim, sem parar. E em João Pessoa foi que eu chegando em casa, né, tomei um banho, e aí foi quando a coisa foi acalmando. Isso eu estava com amigos do meu lado. Então, para você ver,
É cada um com sua, né, seu momento, sua experiência, sua... Passei 3 dias ali, de manhã, tarde e noite, não teve jeito. No último dia, tinha que ser no último dia, no último instante, para que a coisa realmente me tocasse de uma forma que eu não consegui controlar. E que eu fui para dentro da cena. E até então eu estava na plateia, eu fui para dentro da cena. Que bom que deu certo, né, professora? Deu certo. Agora, é como, eu preciso dizer uma coisa. O psicodrama, ele tem que ter continuidade, entende? Então, em João Pessoa, eu já fazia um tratamento, né? Eu era aluna de psicologia, e eu acho que é muito importante para os alunos de psicologia, e eu já tinha esse entendimento, meus professores tinham deixado muito claro isso. Eu fazia naquele momento, gente, um trabalho terapêutico, eu com o paciente, né, com Nelson Barros. Nelson Barros, ele é terapeuta ele é psicólogo e terapeuta bioenergético. Vocês já ouviram falar em bioenergético? Já ouviram falar? São terapias corporais. Eu já nunca ouvi. Não. É bioenergética. A linha que ele seguia era a linha do norte-americano Alexander Lower. Eu até comprei o livro só porque eu queria saber mais, né, curiosa. Enfim, mas foi bom porque eu continuei o meu trabalho terapêutico, que eu fui profundamente lá naquele psicodrama, continuei lá em João Pessoa, meu trabalho terapêutico assim, individual, entendeu? Não foi mais no modelo de psicodrama, já agora individual com o Nelson Barros, psicólogo. Oi. Você não pode ficar no desamparo, viu? Não, você não pode ficar sozinho, sem nada. Mexe assim profundamente e depois não vai trabalhar suas questões, tem que trabalhar, viu? Tem que continuar com o psicólogo. Oi, More? Oi? Eu conheço. Eu acho muito interessante. Muito, muito mesmo. Diga, More. É, 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 é. Nossa, vou, viu? Assim, a diferença básica é o seguinte: enquanto o psicodrama não se preocupa exatamente com o núcleo familiar, não se preocupa com esse grupo familiar, ele se preocupa com o indivíduo como um todo. Então já muda nesse sentido. A ideia do psicodrama é a ideia do indivíduo no grupo e no grupo social, entende? Não exatamente no grupo familiar. O psicodrama não tem a visão de ver cada elemento em relação com o pai ou com a mãe, não, ele não vê esses parâmetros, não. É a relação dele com o todo, ok? Dentro de um grupo. Então, a primeira diferença basicamente é essa, é que com relação à vivência dos papéis, eu já também vi, eu não participei, mas eu vi o trabalho de papéis vividos nas constelações familiares. Ali no Rio Vermelho, não, vocês não são daqui. Aqui no Rio Vermelho, em Salvador, tem uma clínica que trabalha, tem assim, vários trabalhos com constelação familiar. Então é bem interessante que você pode participar, mas não necessariamente como paciente, assim, dentro, né? Como plateia. E a grande diferença é que no psicodrama você não tem nenhuma preocupação de vivenciar esses papéis familiares, não. É você, na sua existência. A grande diferença é essa, é você na sua existência. Eventualmente, pode ser que eu traga uma questão familiar, mas pode ser que eu traga uma série de outras questões e que ele não vai dizer que aquela questão é seu pai que está ali, não. Por exemplo, o meu chefe, a dificuldade com o meu chefe, a dificuldade, ele não vai dizer que seu chefe está tratando seu pai, não sei o quê, não é, ele não vai falar isso. A perspectiva é completamente diferente. A perspectiva é o que é que me impede, o que é que está me fazendo, eu enquanto pessoa, enquanto ser, o que é que está me fazendo me encontrar
nessa condição de me sentir nessa minusvalia, ou nessa situação de subalterno, nessa situação de... É nesse sentido. Ele não associa isso a pai, a mãe, a passado. Não, é no aqui e agora, nessa relação que eu tenho com esse outro. Pronto, é nesse sentido. Eu não sei se foi claro. Agora, a vivência de papéis, eu não sei quem criou primeiro o quê. Mas eu acredito que Moreno, na verdade, ele é esse protagonista mesmo dessa criação, dessa inversão de papéis, trabalhar o papel no outro, eu acredito que é de Moreno mesmo. A constelação familiar, ela traz alguma coisa daquela teoria da comunicação também, não é? Ela traz alguma coisa de outras vertentes. Teoria da comunicação, da cibernética, não traz? Então, a constelação familiar, ela traz esses aspectos de psicoterapia familiar, de grupo familiar, que é outra linha também, mas que parece que a constelação familiar traz alguma coisa dali. E que, para você ver, a psicoterapia de grupo familiar, ela não trabalha com nada disso, né? Com inversão de papéis, com nada disso. Embora a constelação familiar tenha vindo muito mais de lá, mas ela mistura um pouco de tudo, né? Ela mistura. E tem essa eficácia, né, gente? O que importa é que se tiver eficácia, sabe? Se tiver profissionais sérios trabalhando, então tá. Sim, sim. E foi. É. Agora, veja bem, a psicanálise, ela já esteve muito próxima dessa psicoterapia de grupo familiar. Ela esteve muito próximo, viu? Ela esteve muito próximo mesmo. Tanto é que tem psicoterapia do grupo familiar de base psicanalítica. Virginia Satir, por exemplo, é uma teórica. Eu sei porque... Oi, amor. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Estávamos sem áudio. Agora É, tá. cortou aqui. Agora, Cortou, tinha agora dá cortado para aqui. ouvir. Pronto, amores. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Vocês não estão vendo mais nada, né? Estão vendo alguma coisa? Agora só está aparecendo a senhora para a gente, o slide sumiu. Ai, meu Deus. Pronto, voltou o slide. Foi? Mas pronto, por que Entenderam? você está de máscara se você está em casa? Não, é que eu tô aqui, você não sabe, eu não estou sozinha. Ah, Chegou. tá. Aqui é feriado. Aqui em Salvador é feriado. Por isso que eu estou em casa, inclusive. Aí, bem rapidinho, tem duas tias aqui que não deveriam estar, sabe? Mas que vieram aqui de uma praia próxima de Pitanga. E aí eu tô aqui, elas estão ali de máscara e não fique aí, que agora eu tenho que esperar, eu tô Não, ali esperando. desculpa, porque eu Quietinha da estranhei minha por aula. conta disso, tá? Mas foi por conta disso. Eu tô aqui toda. A gente queria Minha filha, te tem ver umas sem tias, tem máscara, umas mas tias tudo bem. rebeldes, sabe? Vocês vão me ver. Tem umas tias rebeldes também aqui, sabe? Não. Viu, gente? Então, cadê? Sim, vocês estão me ouvindo, né? Com Sim. relação à catarse, é esse colocar na ação esse sentimento, o sentimento sair pelo movimento, pela ação, né? A catarse foi aquilo que aconteceu com aquela experiência que eu tive, foi o que aconteceu também com aquelas histéricas lá de Freud, né? Aquele movimento catártico. Sendo que ele vai dizer, não me interessa a catarse da abreação, que acontecia lá nas histéricas lá com Freud, lembra? Charcot, Freud, Bihar, lá no Salpêtrière, na França. Lembram? Freud, aluno de Charcot, ele conheceu. Já é uma outra história, mas é só para dizer que ele trabalhou com a abreação também. Sendo que a abreação que Freud trabalhou lá no Salpêtrière, quando ele era estudante de medicina,
que o professor dele era Charcot, o Charcot usava a hipnose, e a partir da hipnose as pessoas agiam nessa abreação, nessa ação catártica, consequência de hipnose, né? E a reação aristotélica, que era as pessoas num estado de consciência alterada. Ele vai dizer nem uma coisa, nem outra. Nem a abreação no sentido aristotélico, nem a abreação no sentido nem a catarse no sentido dos estudos de Charcot, que Freud participou, mas que também Freud não concordou, viu, gente? Mas ele participou como aluno de medicina. Então ele vai dizer, é uma catarse em que a pessoa está consciente, vivendo o seu papel, consciente, vivendo esse pensamento, essa emoção e essa ação ao mesmo tempo. A pessoa está pensando sobre isso e, portanto, está consciente. A pessoa está completamente envolvida nesse papel, na sua cena, que é a cena da sua própria vida, que é a sua vida que está ali, você vivenciando ela de uma forma intensa. E a catarse, que aqui você pode gritar, dizer, né? Dizer o quanto você está se sentindo oprimida, ou desamparada, ou sozinha, enfim, não é? Com todos esses sentimentos que possam envolver. Então, é uma abreação em que eu boto para fora, no grito, no choro, na gargalhada, no movimento, aquela minha dor ou aquela minha expressão de alegria ou de vida, de uma situação que eu vivi. Ok? Na nova forma de expressão, o ator, naquele momento de ação, tornar-se-ia o próprio autor e criador de sua história, para assim transformá-la. Veja bem, o que a gente entende com isso aqui, gente? Então, tem pessoas que são muito criativas, no sentido espontâneas, e no sentido que elas vão para ali, para frente mesmo, e fazem coisas, e não são nem atores nem nada. São pessoas comuns do dia a dia, mas que elas conseguem se soltar ali, e soltar, sabe, e se mostrar, olha você que todo dia me grita, que eu não sou essa pessoa, né? Eu já vi alguém representando isso, assim, eu não sou, eu sou, sabe, enfim, né? Não vale aqui dizer as coisas dos outros, mas assim, o que eu estou dizendo é que tem pessoas que sabem, se colocam e se movimentam, e aquilo de uma forma muito intensa. E isso é muito importante. O que Moreno só vai dizer é o seguinte: quanto mais intenso, quanto mais espontâneo, quanto mais livre você puder viver, você puder ser, mais organização, mais sentido você vai dando à sua vida. De fato, Moreno acredita profundamente nisso, gente. Ele acredita que seres humanos que sejam sinceros consigo mesmo, honestos consigo mesmo, verdadeiros consigo mesmo, não é? Intensos, eles vão dar um sentido à vida, vai ser muito mais plena a vida dessas pessoas. Por mais que a gente fale essas coisas, talvez seja um pouco difícil, né, quando a gente vive essa realidade que nós estamos vivendo, as realidades que nós vivemos nesses tempos. Moreno morreu em 74. 74 já era a modernidade. Né? Moreno vem de 1900 para 74, Moreno viveu muito tempo. Mas olha, viver os tempos atuais, esses tempos que nós estamos vivendo, esses tempos tão voláteis, né? E as pessoas dão tanto valor à aparência, eu vou te contar, viu? Talvez não só a aparência, mas a que você seja coisas, né? Seja um bocado de coisa assim, que talvez você não seja. E é difícil você ter que mostrar para o outro que você não é. É uma decepção. Ser, né? Não é verdade, é o ser. É o que e o ser. É o ser, isso mesmo, não é? É o ser. Então, muitas vezes, para que você consiga ser esse ser que o outro quer que você seja, nem sempre você dá conta. E muitas vezes, o ser que você é, às vezes, desagrada ao outro. E olha como é complicado isso, não é? Mas às vezes você precisa desagradar para que você consiga, para que cada um de nós consigamos ser inteiros, né? Sermos verdadeiros. Ele vai dizer que naquele momento da ação psicodramática, da ação dramática, né, que ele vai chamar de ação dramática, naquele momento nós conseguimos tornar autor da nossa história, porque nós vamos viver a história que é nossa. E nós podemos, nessa experiência de viver a nossa história, pensar, né, refletir sobre ela e transformar a partir disso.
É uma reflexão muito grande quando você pensa assim, peraí, quem eu sou? Como é que eu ajo na minha vida? O que é que eu estou fazendo na minha vida? Essas relações que eu estou construindo na minha vida. Por que eu sou assim? O que me faz assim? Eu estou feliz? Eu estou bem? Esse feliz aqui é pelo menos estar bem, viu, gente? Não é feliz, aquela felicidade máxima, não. É estar bem. Eu estou bem na minha vida. É nesse sentido. E dependendo dessas respostas, você vai dando um formato à sua vida, né? Uma nova forma. Ah, já está no terceiro momento, terminou, a gente nem viu, não foi? Fechou aqui o teatral e terapêutico, você viu, né? Então, esse período, esse momento... Oxente, menina. Não passou aí, não foi? Para Então, mim tá peraí. aparecendo 23 também. É? Ah, não, é o 23. É o segundo momento. Pronto. É, não tá certo. É porque o segundo momento termina mesmo com esse comentário aqui do teatral e terapêutico, né? Para mostrar pra gente que essa expressão, que é um movimento teatral, é uma ação dramática, que esse drama é a nossa própria vida, né? A nossa história, a história de cada um vai vivenciar a sua história naquele contexto ali. Então, esse movimento, esse teatro, essa dramatização, ela é terapêutica. E ela é terapêutica não apenas para pessoas como a maioria de nós, assim, que somos pessoas dentro de padrões considerados normais, como também para aquelas pessoas que apresentam um sofrimento profundo, que são aquelas pessoas com transtorno mental grave, seja de um tipo ou de outro. São pessoas que estão completamente assim mobilizadas por emoções e química também, né? Porque, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar é uma disfunção química no cérebro, vocês sabem, né? Uma falta, por exemplo, do lítio, por exemplo, né? De serotonina, dopamina, essas coisas, para dar aquele desequilíbrio do transtorno afetivo bipolar. A esquizofrenia também tem uma composição química desregulada, tem uma condição química desregulada. Então, só para a gente entender, pessoas que sofrem por N motivos associado às relações com o meio que vivem. Então, terminando o segundo momento, vamos para o terceiro momento. Já passamos de 8, mas a gente está aqui junto mesmo, né? Podemos ficar um pouquinho mais junto, podemos? Desculpa, mas a gente já vai completar quase 3 horas de aula. Tá cansando, foi, gente? Tá bom. Se a senhora puder, eu vou ter que sair agora, Não, mas gente, ó, desculpa interrompê-la. Não, tá ótimo, foi bom. Próxima semana, aliás, eu já aprendi e já vou fazer com todas as disciplinas. Eu vou colocar lá no tutorial, já vou agendar até um bocado aí. E, de qualquer forma, eu vou também pedir para vocês que dêem uma passadinha lá nos fóruns, viu, gente? Dê uma olhadinha ali, porque ali, às vezes, eu oriento vocês a olhar o plano de trabalho que está lá que está lá disponível no material de apoio. Então, eu oriento algumas coisas para vocês ali, naquele fórum. Mas, assim, fora isso que eu já vou fazer mesmo, gostei da ideia que vocês me deram. Já estou pedindo também que vocês dêem uma olhadinha no fórum, tá bom? Lá no cabeçalho, lá em cima, no primeiro fórum, cabeçalho. Tá ok, professora, obrigada. Obrigada, amor. E na próxima terça-feira estaremos aqui terminando esse terceiro momento e o quarto e último momento e já abrindo o novo, que está já exposto aí, a nova aula, viu? Tá legal, obrigada, boa noite. É a aula de número 4, é a aula do número 4, tá lá já. Tá legal. Obrigada, professora. Obrigada. Oi? Oi? Pode deixar, amor, pode deixar. Eu vou disponibilizar. Nada, boa noite. Graça, viu, essas meninas. Tá, gostei desse pessoal.